exponencial, recebendo a bênção da multiplicação. Hoje nós começamos no domingo oficialmente a série, e o tema é multiplicando bênçãos. Como é que é a lógica bíblica, a lógica de Deus, a lógica de Jesus com relação a isso? É óbvio que bênçãos multiplicadas talvez seja uma boa definição do que seja sucesso. E pegando as palavras de John Maxwell, ele que é especialista na liderança, especialista na administração, escritor conceituadíssimo no mundo todo, ele disse, que está aí no material de vocês: sucesso é conhecer o propósito de sua vida, crescer para alcançar o seu máximo potencial e plantar sementes que beneficiarão os outros. Amém, gente? E eu quero falar para vocês agora um texto que é o texto base da mensagem de hoje. Texto base da mensagem de hoje, que se encontra em Mateus 14, dos versos 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: foi o que os discípulos disseram, gente, vamos lá juntos: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram, vamos juntos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram o que, gente? 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sem contar mulheres e crianças. Gente, nós estamos diante de algo muito especial. Deus, quando criou todas as coisas, Ele colocou dentro da natureza um princípio regente. Aliás, tem vários princípios regentes na natureza, vocês já perceberam? Há leis da natureza que elas não podem ser confrontadas, e que se a gente confrontar, a gente vai sofrer. Ou seja, são leis que, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pular de uma certa altura aqui, eu vou me machucar. A lei da gravidade também me assegura que se cair uma pedrinha bem pequenininha, a uma distância muito grande, em razão da chamada quantidade de movimento, aquela pedrinha pode cair na minha cabeça e furar o meu coco. São leis inexoráveis. Leis como a lei da gravidade. E leis que têm um sentido natural, espiritual e emocional. Mas o que é real também é que Deus colocou como parte do seu projeto a chamada lei da multiplicação. Quando Deus criou o homem e a mulher, o que foi que Ele disse para os dois? Cresçam e se multipliquem e encham a terra. Agora imagina, se você olhar, por exemplo, para a evolução do crescimento da humanidade com o decorrer dos séculos, você vai ver que, por exemplo, quando doenças começaram a ser debeladas na face da terra, doenças para as quais foram descobertas vacinas, o desenvolvimento econômico e da ciência trouxe uma expansão assim exponencial no crescimento da população mundial. Quando você olha, poxa, meu Deus, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é gente com força. Há uma lei de multiplicação na própria ideia de família, de marido e de mulher. Você, duas pequenas células que se juntam
e ali forma um ser que é capaz de formar muitos outros seres. Esse potencial é algo tão grande que você imaginem, em um só ato, a quantidade de células, de gametas masculinos que vão em direção ao óvulo. Aquela potencialidade, aquela capacidade que Deus colocou para o homem e para a mulher de juntos povoarem a terra toda. E tem gente que está fazendo isso muito bem. Antigamente era comum, né? Era muito mais comum mulheres terem 10, 12, 15 filhos, 20. Hoje, e não falo daqueles que estão lutando para engravidar e construir uma família, mas muitas famílias têm a decisão hoje de não terem filhos, porque acham que filho é problema, acham que filho é confusão, é despesa, custa muito. Mas há uma potencialidade. Se isso for colocado em prática, meu amigo, ilimitado. Potencialidade limitada. E é interessante que quando Deus também criou a natureza, os vegetais, as plantas, Ele colocou uma coisa muito importante também na natureza. Se você ler o livro de Gênesis, vamos comigo, guarda aí o livro de Mateus, dá uma voltinha comigo no livro de Gênesis, e você vai no capítulo 2 e vai ler comigo o primeiro livro da Bíblia, no 2, verso 4, olha o que a Bíblia nos ensina. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. E ele diz aqui, ele fala aqui muito claramente, a partir do versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca ali um sentido de multiplicação no cuidado com a própria natureza. E é interessante a história da semente. Há frutas que você come, quando você come a fruta e você vê, ela tem tantas sementes. E você vê que numa pequena fatia de melancia, a potencialidade que existe de multiplicação com aquelas sementes. É coisa incrível. Eu não tenho dados científicos, mas uma coisa eu tenho certeza, um grãozinho de feijão pode produzir muitas vagens. É uma lei natural. E Jesus, ele aqui nesse texto, ele mostra que quando Deus opera na vida de alguém, na vida da sua igreja, e com o propósito de abençoar e de expandir o seu reino, Ele também usa sementes. E essas sementes, elas, quando são utilizadas com as motivações corretas, Deus faz grandes coisas. E aí você acompanha comigo aqui no texto. Desde a criação de todas as coisas, está aí no seu material, Deus colocou na natureza uma lei inquestionável, a lei da multiplicação. No próprio relato da criação humana, Deus determinou que nós multiplicássemos a nossa descendência. Do mesmo modo, para que pudéssemos suprir as nossas necessidades alimentares, Deus criou um mecanismo de multiplicação cujo potencial se esconde nas sementes. Gente, pega o copinho aqui, ó. Levanta-se o copinho. Vamos ser um pouco mais andragógicos. Dentro dessa semente que está nesse copo, há um grande potencial de vida e de multiplicação. Esse é o sentido da semente. A semente é o quê? A semente é tudo aquilo que pode ser, mas que ainda não é, mas que será caso seja cultivado. E será muito mais daquilo que ela sozinha representa hoje. E aí a gente vai adiante. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que você pode até grifar no seu material, é que esse é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos, o único. Pode procurar, não tem nenhum outro milagre que é contado nos 4. A maioria é contado nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas.
alguns são contados em Lucas e João, mas aqui é um milagre que Jesus conta, que é contado pelos 4 evangelistas. Como que dissesse assim: olha, de todos os milagres, tem um que o meu povo não pode desconsiderar. Se ele escolher um evangelho para ler, ele vai conhecer esse milagre, porque está nos 4, não está só em 1, nem 2, nem 3, está nos 4, é porque há algo muito poderoso por trás desse milagre, amém, irmãos? Há algo que ele quer nos ensinar nessa tarde. Mas vamos lá, nesse relato sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, estão presentes vários princípios que servem de fundamento para uma vida realmente abençoada. Se observarmos o que aconteceu nesse relato, deixamos apenas de admirar o milagre em si, e passamos a entender mais profundamente como receber bênçãos exponenciais, ou seja, sem medida em nossas vidas. A gente precisa falar do contexto. O contexto em que a multiplicação aconteceu era um contexto em que, humanamente falando, era o menos provável para que ela acontecesse. A começar, escutem, pelo ânimo e pelo momento emocional que Jesus estava passando ali. Qual é a primeira frase que é dita aí no texto base? Qual é a primeira frase, gente? Volta para Mateus. Qual é a primeira frase do capítulo 14, verso 13? Ouvindo o que havia... Ei, vocês estão aí? Alô? O que é que diz no texto? Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido. Jesus ouviu uma notícia. Escuta aqui. Que notícia foi essa? Que seu primo, que foi o profeta que o antecedeu, o homem que o batizou, havia sido decapitado por Herodes. Olha o estado de ânimo de Jesus. Observe que no início do capítulo 14 é exatamente a história da decapitação de João Batista, que foi decapitado por Herodes, a pedido da filha da sua amante, que era esposa do irmão dele, e que Herodes ele morria de medo de João Batista. Mas o que é que aconteceu? A filha da sua amante, cunhada, amante que era cunhada, dançou de uma maneira muito bela diante dos olhos dele, e ele caiu da besteira depois de tomar umas e outras, perguntando: o que é que você quer que eu faça para você? O que você pedir eu faço. Ela falou com a mãe: mamãe, eu não sei o que pedir, eu já tenho tudo. Pede a cabeça de João Batista. E aí, como ele tinha dito na frente de todo mundo, não podia voltar atrás. Decapitaram João Batista. Chega a notícia na Galileia. E Jesus está lá, ele ouve aquela notícia. O que é que você acha como é que você acha que ele estava? Triste, tendo que controlar um possível pânico no colégio apostólico, todo mundo com medo. E agora, se pegaram João Batista, porque na cultura judaica um profeta passava o cajado para outro. Elias tinha passado o cajado para Eliseu. E na cabeça de muitos, João Batista, que era o predecessor de Jesus, ao morrer, quem seria agora perseguido seria Jesus. E gente, Jesus era 100% humano, e em muitos momentos ele sentiu-se frágil, e naquela hora, embora sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas, ele resolve sair para um lugar deserto, um misto de fuga, um misto de momento de oração e um misto de descanso. Mas esse era o contexto, um contexto em que uma multiplicação não aconteceria, um contexto seco, um contexto drástico, um contexto triste. Aí eu olho para você pode pensar: não, minha vida está seca, minha vida está drástica, minha vida está triste, eu não tenho nada, eu estou sem esperança, eu estou num momento de depressão, eu estou num momento de medo, eu estou num momento em que eu não consigo sequer olhar para o futuro. Como é que eu posso dar frutos? Como é que pode haver alguma multiplicação de qualquer que seja a ordem em minha vida? Era mais ou menos o contexto, era um contexto árido, era um contexto de tristeza, de lágrimas, de cansaço. E aí a gente vê, contexto, ponto 2, Jesus acabara de receber a notícia de que seu primo, o profeta João Batista, que o batizou, tinha sido decapitado. A tristeza bateu Jesus e os apóstolos, e naquele momento muitos poderiam estar se perguntando: será que Deus está mesmo no controle das situações? E às vezes a gente pergunta: Senhor, o Senhor está no controle mesmo das situações?
É possível frutificar em meio a essa aridez na qual eu me insiro hoje? O Senhor tem mesmo controle de todas as situações, meu Deus? No verso 13, continuando, vemos que logo após a notícia, Jesus se retirou para um lugar deserto, para descansar com os apóstolos, após um dia de muito trabalho e também de muita, o que, gente? De muita o que, gente? Tristeza. Você pode conferir detalhes a mais nos outros evangelhos, especialmente em João 6,31. Ao saber que Jesus estava naquele lugar, multidões o seguiram. Ele não sabia que as multidões estavam seguindo. Agora escuta, às vezes a gente está de um jeito tão ruim na vida, tão seco, tão árido, tão sem vida, tão sem esperança, tão sem força, e de repente, pessoas nos procuram, ou nós somos colocados por Deus em situações onde Ele pede que nós façamos alguma coisa. Já passaram por isso? Houve momentos assim na minha vida, aqui nessa igreja mesmo, com tanta coisa, com tanto problema para resolver, tanta coisa, eu vou dizer, Senhor, eu não aguento mais, e o Senhor, oh Deus, para saber tirar leite de pedra. Naquela circunstância, Jesus estava cansado, triste, abalado, abatido, e tendo que apagar um grande fogo no coração daqueles homens. E olha, talvez você não saiba, mas parte dos apóstolos de Jesus tinham sido apóstolos de João Batista. Então aquilo foi muito triste. Talvez seja exatamente como você está agora, alguns aqui, tristes, cansados, abatidos, sobrecarregados, decepcionados, totalmente, na perspectiva humana, incapazes de produzir alguma coisa de bom. E aí lá vão eles. E aí o terceiro ponto do contexto, ao saber que Jesus estava naquele lugar, multidões o seguiram, e ele mesmo exausto teve o que? Compaixão. A palavra aqui é compaixão. Essa palavra no grego, ela tem um sentido bem interessante. Os antigos, olha que coisa interessante. Quem aqui quando estava paquerando com alguém, na adolescência, especialmente os adolescentes, né? Se bem que os velhos também passam por isso. Que vem aí vê aquela pessoa e olha assim, meio aquele olhar de revestrez. Aí de repente os olhares se encontram no meio da sala, quando a gente consegue enxergar, né? E os olhos se tocam feito um raio laser. E ali, quando você percebe que o negócio está para acontecer, ou sabe, Deus está ali para consolidar a bênção, né? E sabe, debelar para sempre o problema do caritó indesejável. É comum a gente dizer que teve o quê, gente? Um frio na barriga. Já perceberam quando a gente está nervoso? Qual é o primeiro sistema do corpo que geralmente é afetado? É o digestivo. Tem uns que quando ficam nervosos, meu amigo, segura a tampa. Ninguém aguenta. Veja bem, a ideia de movimentos que acontecem no ventre diante de muitas emoções, traz a palavra compaixão da sua origem, e a partir da percepção oriental do que era a emoção, para os orientais antigos, os intestinos eram, sabe o quê? O lugar das emoções. Por quê? Porque eram eles que eram afetados, quando se tinha medo, quando se tinha frio na barriga, quando se tinha, enfim. A palavra compaixão, ela está ligada a exatamente esse movimento interno dos órgãos que vem do ventre, que vem de dentro. É como se fosse um sofrimento produzido pela miséria do outro e que me afeta de tal maneira que não só mexe com o meu intelecto, mexe com o meu próprio ser por dentro.
Quando Jesus viu aquela multidão ali, sem pastor, e o sentido de não ter pastor na Bíblia, gente, não é aquela coisa necessariamente daquela coisa do arrastar um a um, não, é o sentido do ensino. Observe que ele, vendo que eles eram como ovelhas sem pastor, começou a fazer o que para elas? Milagres ou ensinar a Bíblia? Ensinar. O pastoreio por excelência é o ensino. Para mim é isso. Eu tenho dito ao Senhor, eu quero me dedicar a isso aqui minha vida toda, porque, sabe, eu quero ensinar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero pastorear a minha igreja a partir da Bíblia, da tua palavra. E quando ele olha para aquele povo, ele se compadece, a compaixão mexe com ele. Ou seja, é possível que Jesus olhou para todo aquele povo sofrido, leprosos que eram desprezados pela sociedade. Naquela época não tinha tratamento para hanseníase, e aí os leprosos, aquelas pessoas carregando os seus filhos, sabe, e sem esperança, dominadas por um reino opressor. Rapaz, o povo de Israel era dominado duplamente, era dominado pelos romanos e era dominado pelos religiosos do seu próprio povo. Jesus olhava para aquele povo e ele sentia compaixão. Agora observa por favor, qual era o contexto em que ele próprio estava inserido? De alegria ou de tristeza? De tranquilidade ou de perturbação diante da notícia, gente? Me diga. Mas mesmo em um estado em que aparentemente não é possível se produzir nenhum fruto, e não se fazer nada para Deus, e viver simplesmente a sua própria dor, Jesus se compadece, pois eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las muitas coisas. A hora já estava avançada, estamos acabando o contexto, e os apóstolos pediram que Jesus despedisse as multidões, para que elas pudessem procurar algum lugar para comer. Visto estar em um lugar deserto, então ele determinou que os apóstolos dessem comida para eles. Ele disse: deem de comida para eles. Eles estão com fome. Eles não podem voltar para casa nessa hora, já era tarde, já era noite. E eles não estavam no lugar habitado, estavam no deserto. A proposta dos apóstolos é que eles procurassem algum lugar para comer. Jesus libera esse povo. Escuta, a primeira expressão dos apóstolos foi: Jesus libera esse povo para que eles procurem comida. Vamos trazer isso para a nossa vida? É como se dissesse assim: Senhor, cuida desse povo que eu já tenho um problema demais para resolver aqui. Isso é demasiadamente humano, é naturalmente humano. Aí vem a pergunta: mas como alimentar 5.000 homens? Só havia 5 pães e 2 peixinhos disponíveis. E aqui começa o mistério da multiplicação. É um mistério. E olha, que quando Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? Disseram: temos 5 pães e 2 peixes. E o pior, que nem dos apóstolos era aquele negócio. Era de um menino que tinha ido lanchar lá, levar o lanche dele. Os apóstolos botaram o olho, Ei, passa para cá teu lanche, vê se perdesse aí, viu? Perdeu aí. Vai orando aí que o homem está pedindo aí teu pão aí, vai, passa. Imagina a cena, não era nem deles, eles estavam desprovidos. E olha, muito comum na cultura judaica, o carregar uma cestinha, que lá na frente vocês vão entender que cesta foi aquela que apareceu para recolher 12 cestos de comida. Porque era normal cada um levar uma cestinha, tipo uma cestinha que nós usamos hoje de vime para piquenique, que as pessoas levavam o seu lanche para jornadas de um dia. Então, o lanche daquele menino era o seguinte: eu acho que ele saiu de casa e pensou: bem, se eu tiver fome, eu como 2 peixes e uns 3 pães. Se eu não tiver com fome, eu como um peixe e como um pão, e talvez divida com alguém. Mas ele perdeu pelo pé, foi tudo. O que eu quero mostrar para vocês é que ali havia 5.000 homens. Os judeus não contavam as mulheres, contavam apenas o número de homens. Agora vamos fazer aqui uma inferência. Se havia 5.000 marmanjos, devia ter ali umas 2.000 mulheres especiais naquele lugar, ou 3.000,
E eles dizem, sem contar também as crianças. Então vamos contar 5.000 homens, 3.000 mulheres e umas 2.000 crianças. 5 com 3, 8, com 2, 10.000 pessoas. É mais ou menos a seguinte cena: você entrando num Ronaldão, lotado de pessoas, você no centro do ginásio, todos famintos, olhando para o seu pão, olhando para o seu peixe, e você pensa assim: como é que eu vou dar de comer esse povo? Mas tem uma coisa muito especial em tudo isso. E eu fico pensando até que quando Jesus pediu o pão e o peixe, eu acho que pensaram o seguinte: eu acho que ele está querendo comer. E talvez tenham até pensado, ele tem direito, né? É o mestre. Vamos ver ele comer aqui, porque acharam que Jesus ia comer sozinho, quando ele pediu para si. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não haverá nenhuma multiplicação na minha vida, nem na sua vida, se não houver movimento, deslocamento de propriedade, de domínio. É óbvio que aquela criança poderia ter dito: não vou dar não, só trouxe para mim, é meu. Não. Não peça não que eu vou correr. Vamos embora com meu pão e com meu peixe, eu não vou dar para vocês. Agora, gente, ele deu porque quis. Aqui começa a multiplicação, tem a ver com atos de deliberação pessoal. Eu tenho que decidir fazer alguma coisa. Eu tenho que decidir entender que eu preciso transferir. Agora vamos ler Mateus 14:16 e vamos ler aqui os 4 princípios de como Jesus usou para multiplicar bênçãos, e ele vai funcionar para nós hoje também, em várias áreas da nossa vida. 14:16 diz o que aqui no texto, gente? Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Qual é a lição do nosso mestre? É que a multiplicação na nossa vida, ela começa quando nós saímos do nosso estado de sofrimento, dor, limitação, sequidão, aridez, tragédia, o que quer que seja, mas nunca tiramos os focos dos nossos olhos para as necessidades do reino de Deus. As necessidades do mundo, as necessidades da igreja de Cristo, não podem sair nunca do nosso coração, porque naquela hora, como lhes disse, não era absolutamente um bom momento para Jesus fazer o que ele fez. E eu até diria que talvez humanamente falando ele tivesse direito de despedir toda aquela multidão, porque observe também em um texto de evangelho correlato, que Jesus os levou para lá para descansarem, porque eles não conseguiam parar para descansar. Tão grande era a carga que eles passavam. E aí na hora que eles vão para aquele lugar, e Jesus disse: nós temos que alimentar esse povo. O que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Olhem para eles, cuidem deles, tirem os olhos de vocês, não olhem para a limitação, não olhem para a nossa sequidão, não olhem para a aridez, não olhem para o sofrimento que nós estamos vivendo agora, e não deixe, pelo amor de Deus, agora eu digo eu, não deixemos nós em nenhum momento de olhar para as necessidades do reino. Não é à toa que no Sermão da Montanha Jesus disse o quê? Busquem primeiro o quê, gente? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão o quê? Acrescentadas. Aí você pergunta, a coisa mais importante que tinha naquele momento era pão? Era pão. Talvez até para que Jesus continuasse ensinando aquelas pessoas sobre o que ele ia ensinar. É verdade que não é um pedaço de pão que eu vou dar a uma pessoa que vai levar ela para o céu, mas um pedaço de pão que eu dou para uma pessoa pode ser uma porta que se abra para que ela escute com amor o evangelho que eu tenho que contar para ela. E naquela hora Jesus quis usar aquela circunstância e dizer que o primeiro princípio, você quer ter multiplicações de bênçãos na sua vida, gente? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Diga logo, pelo amor de Deus. Diga: eu quero, Jesus. Diga: eu quero, mais alto. Eu quero, Jesus. Então, isso acontece, letra A, quando encaramos a necessidade de abençoar os outros. Segundo, letra B, quando dedicamos a Ele tudo o que temos, ainda que pareça ser pouco ou nada. É dizer: Senhor, eu não tenho nada, tudo é teu, minha vida, meus problemas, tudo. A única coisa que não é teu são os meus pecados.
mas até a dor da consequência dos meus pecados também é tua, porque tu sofres comigo. Toma aqui o meu cansaço, toma aqui o meu pouquinho de tempo, toma aqui a minha vida, toma aqui os meus recursos, eu quero te servir, eu quero dedicar ao reino, eu quero sim sair da esfera natural da humanidade, que olha primeiro para si e esquece de olhar para o que lhe arrodeia, o que lhe circunda. O ensino do nosso mestre é esse: quando nós dedicamos a ele tudo o que temos, ainda que pareça ser pouco ou nada. Você já observou que quando a gente não tem quase nada, a gente sempre começa dizendo que não temos nada, que não temos condições, que não podemos participar, que não temos tempo para servir, que não temos tempo para servir na igreja, que não temos tempo para aprender a Bíblia, que não temos tempo para orar, que não temos dinheiro para contribuir, que não temos tempo para nada, porque só temos tempo para nós. O cristão médio americano, em uma pesquisa que fez, um cristão, descobriram que hoje a vida cristã ela é tão ensimesmada de uma certa maneira que, na média, os cristãos americanos doam, na média, 1,8% das suas rendas e gastam com deleites e supérfluos 86%. Eu vou dizer uma coisa para você: nunca teremos tanto a ponto de nos convencer que precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus queria dar essa lição para eles. Talvez vocês estejam tão ensimesmados, apóstolos, querendo que eles resolvam a vida deles, porque você olha para a sua realidade e você diz: eu só temos aqui para o colégio apostólico. Eu acho que talvez um dos apóstolos queria mesmo, no final das contas, tirar o lanche do menino e dividir por 12. Nós só temos 2 peixes e 5 pães. Aí eu pergunto: o que é o que você só tem? Ah, Senhor, eu só tenho 1 hora para te dedicar, eu não tenho nada, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, eu não tenho mais condição, eu não tenho nervos. Aí Jesus diz: tragam-nos aqui para mim. Jesus está dizendo para nós aqui: me dê. Me dê seu coração, me dê sua vida, me dê seu tempo, me dê o que você tem, me dê tudo que você é, me dê, para mim. Me dê. Agora me dê por amor, me dê por compaixão pelos outros, me dê por amor ao reino, me dê porque você me ama. Não me dê por obrigação, me dê porque você compreendeu a mensagem da minha palavra. E nessa hora a gente vê isso acontecer. Hoje Deus está pedindo para Ele tudo o que somos e tudo o que temos. E eu quero mais uma vez consagrar a minha vida diante dos meus irmãos, da minha família, dos meus filhos. Senhor, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho é teu. Toma, é teu, faz o que o Senhor quiser. Usa esse caco velho para a glória do teu nome. Usa o meu cansaço para que eu possa aliviar a dor de outros. Usa as minhas impossibilidades, porque eu nunca terei tão pouco a ponto do que o Senhor não possa pegar e multiplicar e fazer superabundar para a glória do teu nome. Que a tua igreja viva do mesmo jeito nessa hora. Amém? Amém ou não? Então glorifiquemos ao Senhor, porque aquele que nos pede é fiel para fazer o melhor com o que nós damos para Ele. Amém, gente? Então, a gente olha para isso. Primeiro princípio, letra A, vamos ler juntos comigo. Quando encaramos a necessidade de abençoar os outros. Segundo, quando dedicamos a Ele tudo o que temos, ainda que pareça ser pouco ou nada. Letra C, reconhecendo em ação de graças que Ele é o grande doador de todas as coisas. Foi o que Jesus fez com aquele pão e o peixe? Vamos ler. Olha o que Jesus fez, está ensinando para a gente aqui, de graça. 14:19, diz o que na palavra? Vamos lá, amados. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, fez o que, gente? Deu graças. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Deu graças. Imagina o Senhor no meio daquela multidão, 10.000 pessoas, ele com aquele pãozinho na mão, ele pega, ele não olha para o problema, ele olha para Deus, ele diz: meu Pai, eis aqui este pão,
eu te dou graça. E certamente ele usou-se de uma oração muito comum no meio dos judeus, que diz mais ou menos assim: ó Deus, te agradeço por este pão, pois tu és aquele que da terra nos dá o pão. É o terceiro mistério da vida cristã. Gratidão a Deus. Sabe por que muitas vezes coisas não se multiplicam na nossa vida? Porque nós somos muito mais rápidos para contar o que nos falta do que agradecer o que já temos. Somos muito mais rápidos em desejar um carro que não temos do que agradecer pela bicicleta que já temos. Somos muito mais rápidos para pedir o melhor emprego do que para agradecer por aquele que hoje usufruímos. Somos muito mais rápidos para dizer a Deus: ah, se eu tivesse uma família melhor, do que para dizer: Senhor, obrigado por minha família, com todos os seus erros e acertos, é o povo que o Senhor escolheu para ter o mesmo sangue que corre nas minhas veias. Nada de bom, de multiplicação, de bênção, de dádiva vai acontecer na vida da gente pelo princípio bíblico da multiplicação, se não houver uma profunda gratidão a Deus pelo pouco, pelo muito, pelo tempo, por 1 hora, por 10 horas, pela sua casa na favela ou por sua casa ali em um bairro rico. É por isso que a teologia da prosperidade ela não é bíblica, porque ela ensina as pessoas a se revoltarem com o que têm e só se alegrarem com a possibilidade de ter o que ainda não tem. Você já ouviu em um desses cultos em que as pessoas lotam e que dão de tudo, alguém chegar e dizer assim: olhe, agradeça agora por seu emprego, agradeça, dê graças a Deus pelo pão, por esse pedacinho, pelo o quase nada que você tem. Hoje a igreja está ensinando os cristãos a se revoltarem contra o seu status quo e, portanto, a se revoltarem contra o próprio Deus. Não haverá multiplicação, e eu acredito na multiplicação, no princípio bíblico da multiplicação, não na mentira da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade pode parecer muito com o princípio que eu estou ensinando aqui, mas em 2 coisas pelo menos eles diferem. Primeiro, a motivação ao dar. O que vive da multiplicação bíblica se motiva a abençoar os outros em primeiro lugar, e não a suprir as suas próprias necessidades e aquilo que precisa ter. E segunda diferença, é como joio e trigo, são muito parecidinhos, e a princípio todo mundo olha e acha que é a mesma coisa, mas não é. O segundo ponto é esse, é saber dar graças a Deus pelo que se tem hoje. Eu quero que você tenha agora 1 minuto, fecha o teu olho agora, 1 minuto, exercício agora, com a sementinha na mão, aperta o copo, cuidado para não amassar. Mas diz assim: Senhor, eu quero te agradecer. Começa a pensar: eu quero te agradecer pelo emprego que eu tenho hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse seguro-desemprego que eu estou recebendo, que talvez acabe, Senhor, nesses dias vão acabar. Senhor, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço pela roupa que eu estou vestindo. Eu te agradeço pela minha família. Dê graças ao Senhor. Vá, dê graças agora. Faça isso. Faça isso. Quantos podem dar um glória a Deus a Ele por tudo que Ele tem feito? Mais alto, igreja. Quantos podem aplaudir o Deus vivo por tudo que Ele tem feito? Solta esse grito na garganta e diz: glórias ao Senhor. Reconhecendo em ação de graças que Ele é o grande doador de todas as coisas. E por último, recebendo de volta das mãos dEle dádivas repartidas para abençoarmos o seu reino. Observem que Ele deu aos discípulos e estes deram ao povo. Deus quer dar mais aos seus filhos para que eles abençoem os outros e o seu reino. Jesus pegou. Agora olha a cena. Eu acho que os apóstolos olharam para o outro e viram ele cortando os pedacinhos. Ele pegou os 12 cestos, provavelmente dos 12 apóstolos, e pegou os pães e os peixes. Agora imagina, Jesus começou a pãozão bem grande assim, pão assim.
Acho que um olhou para o outro assim, meu Deus, está achando que a gente é passarinho. Agora vá, alimente o povo. Alimente o povo. Aí a bênção começou. O Espírito Santo começou a se mover naquele momento. O sobrenatural de Deus começou a acontecer. E era multiplicação. E as pessoas estavam em círculos, em grupos específicos, sentados na grama, para representar que as bênçãos de Deus devem ser vividas em comunidade. Por isso que ele pediu para as pessoas sentarem em grupos pequenos, para verem Deus ministrando ao coração deles, e cada um vendo a bênção da multiplicação. Quanto mais Mateus, Tiago, João tiravam ali, e tudo, e Judas tirava ali do seu cesto, e era pão que saía, era peixe que saía, e a alegria tomava conta daquelas pessoas, e elas não entendiam também o que estava acontecendo, e naquela hora começou a multiplicação, naquela hora começaram os milagres. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que o meu Deus é um Deus de milagre, e Ele é um Deus de multiplicação, no sentido bíblico, no sentido ético, do que Ele ensina nas Escrituras, e eu tenho certeza que quem agir de acordo com esses ensinamentos de Jesus, será bem sucedido e terá a vida plena. E esqueça em ser bem sucedido apenas no sentido de ter dinheiro. Porque houve muitos homens na história das Escrituras que foram bem-sucedidos, que foram felizes, que foram completos. Porque o dividendo que alegrava o coração deles era muito mais que o dividendo das bênçãos materiais. João Batista, o primo, há pouco tempo havia sido morto. Foi um dos homens mais felizes dessa terra, porque anunciou a vinda do Messias e vivia de comer gafanhoto e mel silvestre. Não sei, talvez Deus nos dê muito dinheiro, talvez dê a alguns aqui que sejam milionários, nem todos serão. Não há uma lógica, uma matemática, uma ética por trás dessa multiplicação. Agora uma coisa eu sei, frutos holísticos e completos, multiplicações maravilhosas Deus quer fazer na nossa vida, para suprir todas as nossas necessidades, e também nos fazer superabundar, porque eu tenho dito ao Senhor assim: Senhor, abençoa o povo da nossa igreja. Hoje mesmo estava de carro, passei na frente da empresa de um irmão, me lembrei dele, do irmão, lembrei dele, orei por ele. Senhor, dá prosperidade. Agora, Senhor, dá prosperidade para que ele dê cada vez mais para o teu reino, não para que ele acumule e morra com contas faraônicas, ou que ela morra com contas faraônicas, e que talvez se gabe no final da vida de ter juntado milhões, mas viva da tristeza de nunca ter repartido muito que recebeu de Deus, e entender que mesmo os grandes milionários podem ser muito mais ricos, quando colocam no coração o propósito de ter não para juntar para si, mas de ter para abençoar o reino. E mesmo dando o que você acha que tem todo, observe que há um princípio por trás. O que é que diz a Bíblia? No final, todos comeram, todos ficaram fartos e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Aleluia, glorifique a Deus por isso. 12 cestos cheios de comida. Recebendo de volta das mãos dele dádivas repartidas, para abençoarmos o seu reino. Conclusões. Nesse relato, Jesus está muito mais interessado em ensinar sobre o princípio gracioso da multiplicação, do que no milagre em si. Afinal, o milagre aconteceu, passou, mas os princípios que foram ensinados naquele milagre são eternos. Segundo, Deus quer sim satisfazer as necessidades da humanidade, através dos seus discípulos, da sua igreja, e a maior necessidade humana é a espiritual. Precisamos compartilhar a bênção vamos dizer juntos, precisamos compartilhar a bênção do Evangelho. No final todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios. Pensamento final. Se você esquecer tudo, lembre desse pensamento, pelo amor de Deus. Só ele, viu?
Só uma coisa. Anote aí. Não espere multiplicar para depois repartir. Reparta e veja a gloriosa multiplicação das bênçãos de Deus em sua vida. Vamos repetir. Não espere multiplicar para depois repartir. Reparta e veja a gloriosa multiplicação das bênçãos de Deus em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele honra, glória, louvor e exaltação pelos séculos dos séculos. Aplauda mais alto ao Senhor, por Ele ter nos dado a palavra, a Bíblia, o alimento daquele que precisa